Fala, meus amigos do Aplicar, tudo legal com vocês? Gerson aqui, e hoje trazendo mais uma videoaula que na verdade é um bloco com 3 vídeos. Nós vamos falar um pouco sobre teoria de programação, das coisas mais básicas para quem quer começar tanto no mundo do Arduino como na programação em geral. E eu já quero que vocês tragam para cá um caderno e lápis para fazer anotações. Anotem as palavras, anotem as perguntas, porque é muito importante para fixar na memória e ajudar o cérebro a ver que é importante e vocês vão então lembrar por muito mais tempo, vai ficar mais fácil o aprendizado. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e também já deixa um like aí para prestigiar, para fortalecer aqui a nossa iniciativa de fazer vídeos assim para você. Nosso vídeo de hoje então vai tratar de 3 temas separados em 3 vídeos, que na verdade vão ser, no começo vamos falar sobre variáveis e operadores, e depois nós vamos falar um pouco sobre estruturas ou comandos de decisão e também estruturas ou comandos de repetição. Para não ficar muito longa a aula, embora ela seja uma aula teórica, né? Nós vamos então dividir em 3 partes esse vídeo e deixar no canal. Eu quero, antes de continuar então para a parte teórica desse nosso primeiro vídeo, deixar um desafio para você. Se alguma das coisas que for vista durante o vídeo você já conhecia ou não, e aquilo que você não conhecia, por favor, você deixar aqui nos comentários, seja aqui no curso do site ou aqui no canal da Aplicar. Quais deles você não conhecia, se você quer saber um pouco mais sobre como usar eles. Também vou deixar algumas dicas e alguns links aqui na descrição do vídeo para que você possa então buscar algumas dessas informações com mais facilidade. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nessa aula é um site do próprio Arduino que tem todas as referências para você procurar as informações sobre cada palavra nova ou cada comando novo que você vê por aí em códigos de outras pessoas. Bora para a lição então! Então, algo que eu aprendi que é muito útil e eu sempre repito: se você quer aprender alguma coisa, procura nas fontes mais confiáveis. E qual é a fonte mais confiável para aprender sobre Arduino? O próprio site do projeto Arduino, que aqui no nosso caso estamos usando uma parte bem interessante, que é a parte de referência em português. Então, nós temos aqui todas as palavras que nós precisarmos. Eu não sei o que significa digital write ou como usar isso aqui no meu código. Então, eu venho aqui e procuro essas palavras. Todas as que são usadas no Arduino estão aqui nesse site. Eu vou deixar o link, como eu já falei para vocês, aqui na descrição deste e dos outros 2 vídeos dessa série, desse bloco. E é bem interessante e fácil, pessoal. Você só procura a palavra que você quer saber e você vai aqui, clica em cima, vai abrir uma nova tela onde vai ter como ela funciona e outros detalhes sobre ela e como é que coloca ela no código, como é que escreve, que coisas pode colocar dentro ou não. Algumas têm valores dentro, outras não têm e por aí vai. Ok? Que a gente chama de argumentos, né? Não vou fazer isso agora, vou deixar isso como dever de casa para vocês e vocês me digam depois o que acharam e o que vocês encontraram. Combinado? Então, pessoal, vamos aqui para a nossa lição, então, falando sobre variáveis. E uma pergunta que você tem que ter em mente, quando você quer guardar informações dentro do seu código, e você sempre vai precisar disso, é onde guardar e de que tamanho eu preciso para guardar essa informação. E é com isso que nós trabalhamos ao falar sobre variáveis. Eu tenho aqui, por exemplo, uma caixa, né? Essa caixinha, ela pode ser considerada uma variável, porque é algo eu posso guardar coisas dentro dela. Então, quando alguém perguntar para você o que seria uma variável, o melhor exemplo que você pode dar é a ideia de caixinhas. Por exemplo, essas caixas elas podem ter diversos tamanhos e eu posso colocar nomes nelas, para mim saber o que tem dentro e o que eu estou guardando lá, o que eu estou fazendo com elas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma caixinha chamada container, né? Eu dei esse nome para ela, posso chamá-la de qualquer coisa. E eu vou guardar dentro dela um valor, alguma coisa. No caso da minha aqui, eu poderia chamar a minha caixa de parafusos. E aqui dentro eu guardei parafusos. Okay? Estão guardados aqui. E eu sei agora que está escrito parafuso. Quando eu procurar parafusos, eu sei onde eu tenho que procurar. Essa é a coisa mais importante. Os nomes, pessoal, eu posso escolher o nome que eu quiser. Só que tem uma coisa. Eu preciso dizer para o software de que tamanho é a minha caixa. E isso eu consigo também através de linhas de código. Então, nesse próximo exemplo aqui, eu vou mostrar quase tudo de uma vez só. Primeira coisa,
o nome de uma variável, né? Eu posso colocar qualquer nome aqui. No Arduino é assim que se declara. Outra coisa que é importante, já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Essa palavra int, inclusive está de outra cor. No Arduino significa que é um tipo. O tipo é o tamanho da minha caixa. Então, int é um tamanho. Existem outros tamanhos e outras palavras para chamar eles. E atribuição, outra coisa que vamos ver também daqui a pouco, com a questão dos operadores, né? Eu tenho esse sinal de igual. Esse sinal de igual significa o seguinte: o sinal de igual é como se fosse eu colocando os parafusos dentro da caixa. Então é um comando para que esse número 5 ele seja colocado então dentro da caixa que tem o nome minha variável. Olha que interessante. Eu posso colocar esse 5 em qualquer caixa que eu der o nome. Eu só tenho que fazer isso. Eu tenho que dizer o nome dessa caixa. E eu tenho que então colocar esse valor lá para dentro. Mas se eu não tiver dito que essa caixa já existia, e se eu não tiver dito o tamanho dela, vai dar erro. Então é sempre importante nessa ordem. Primeiro eu escolho um tamanho de caixa, dou um nome para essa caixa e só depois começo a trabalhar com o que tem dentro dele. E que tipos, que tamanhos de caixa eu posso usar? Olha, os mais comuns no Arduino são os int e float. E aqui tem alguns exemplos só, mas não são os mais usados. E cada um deles tem uma característica específica, conforme o tipo de material que eu vou guardar e do tamanho desse material. E na próxima tabelinha aqui, vou mostrar para vocês que existe pelo menos uma boa quantidade de tipos. E se você notar nessa tabela, tem aqui a palavra RAM, que vem de memória, né? E aí nós podemos ver aqui que tem uns números. E olha só, existem alguns tipos de caixa menores que são pequenas, 1 byte. Existem caixas maiores, o dobro do tamanho. E existem caixas bem maiores, tipo 4 vezes o tamanho. Então, às vezes é um desperdício, por exemplo, você querer guardar parafusos desse tamanho dentro de um container de caminhão. É um exagero. Está ocupando muito espaço. E para dentro de um recurso limitado de hardware, como são normalmente os Arduinos, você usar caixas grandes para guardar coisas pequenas é uma coisa que geralmente bons programadores nunca fariam. Então é bom você se acostumar a usar as caixas certas nos tamanhos certos. Outra coisa que é bastante interessante, se você olhar aqui, existe uma caixa chamada Boolean que ela só aguarda 2 tipos de coisas, 0 e 1. Verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Ela é bem interessante para fazer testes apenas. Eu só quero guardar essas 2 informações, não quero guardar mais nada. Então é uma variável bem simples de trabalhar do tipo Boolean. Mas existem variáveis do tipo byte que elas guardam números, por exemplo, de 0 a 255. Ou a char, que guarda valores de menos 128 a 127 positivo. Normalmente nessa variável char é onde ela guarda caracteres. Por exemplo, pode ser números, pode ser símbolos ou pode ser as letras do nosso alfabeto. Então é bem interessante essa variável aqui. Quando você, por exemplo, quando você não quer que um número ele seja tratado como um número, mas só como um texto, uma coisa assim estática. Depois nós temos aqui a variável int, que foi aquela do exemplo. E se vocês notarem, também tem a float, uma que eu mostrei na figura anterior. E note o seguinte, essa variável int ela guarda números bem grandes, ela é muito usada para fazer cálculos. Mas qual é a diferença dela para a float, que é bem maior, o dobro do tamanho? Essas variáveis aqui, elas não têm vírgulas. Então são valores numéricos sem vírgula. Então são inteiros. Já a variável float, se eu precisar usar vírgulas, são números bem maiores, mas eles guardam vírgulas. Pode ver aqui, são valores que vão do negativo ao positivo. Existem alguns casos que eu quero só a parte dos positivos, então eu tenho essa palavra unsigned. Depois existem palavras como double, enfim. Quando você for lá no site procurar essas palavras aqui, clicar em cima delas, você vai ver então várias explicações sobre elas que é bem interessante e não fazem parte aqui da nossa lição. Aqui, como eu disse, é para você saber que essas variáveis existem e que elas têm tamanhos, que você precisa saber colocar um nome correto nelas quando você fizer os seus códigos. Então agora nós vamos para a parte do seguinte. Digamos que eu queira manipular o que está dentro da minha caixa. Eu quero não simplesmente apagar, mas quero fazer outras coisas aqui dentro. Então vamos pensar assim, se eu quero mexer em coisas dentro da caixa, dessas variáveis, como é que eu procedo? Eu vou usar operadores, tá? Coisas que operam lá dentro. Existem basicamente 4, nós vamos começar aqui falando sobre os mais usados a princípio, que são recursos matemáticos para manipular o conteúdo da caixa. Por que isso é importante, gente? Olha só o seguinte. Eu tenho aqui uma variável chamada variável.
e eu tenho uma informação que eu quero colocar dentro dela. Só que ela já tem uma informação lá, ou eu não sei, mas essa informação já está lá, independente de eu saber ou não. No momento que eu colocar essa informação lá para dentro, ela automaticamente tira a que já estava e substitui pela nova. Então eu perco aquela informação para sempre. É exatamente isso que acontece se eu usar esse exemplo anterior aqui que nós já falamos. Eu criei uma caixa e coloquei o valor 5 lá. Se agora eu fizer esse mesmo comando, myVariable, e colocar o número 6, ele simplesmente esquece que tinha o 5 e vai colocar o número 6. Tá, mas eu não quero perder o número 5, eu quero, sei lá, somar ele com alguma coisa, eu quero dividir. É aí que entram os operadores. Ok? Então, nós precisamos para os símbolos mais usados para nós fazermos as operações são os aritméticos, que vão somar. Por exemplo, se eu colocar 5 e dizer que eu vou colocar mais 5, vai ser 10. Então, o novo valor lá dentro agora é 10. Se eu quero subtrair, se eu quero multiplicar. Então, esses símbolos aqui são bem interessantes para isso. Alguns símbolos que podem ser novos para vocês, comenta aí se for verdade. Dupla de mais ou dupla de menos, que significa que você simplesmente vai, a cada vez que executar aquela linha, você vai colocar 1 ou tirar 1. Exatamente, o valor 1. Então, é legal para você contar de 0 a 10, por exemplo, ou de 10 a 0. Então você coloca esse código, cada vez que executar ele vai tirando 1 e faz toda a contagem. É bem interessante para certas operações que você quer fazer com o seu código. Outro que aqui está colocado como operadores lógicos, mas geralmente é chamado de operadores de atribuição. No caso, eu uso o igual para colocar as coisas dentro da caixa. Então, quando eu quero que uma coisa realmente eu quero comparar se elas são iguais, então eu tenho que usar o símbolo de igual 2 vezes, que é como está aqui, ó, 2 vezes. É assim que eu faço, x é igual a y. Diferente, esse símbolo também não existe. Então, o truque que eles usam é exclamação e igual. Se é menor, se é maior, se é menor ou igual, olha só, não tem o símbolo de menor e igual junto. Então, eu tenho que colocar os dois juntos. E isso aqui é muito importante, pessoal, porque esses símbolos novos, eles funcionam do mesmo jeito que na matemática, mas aqui, para não sobrecarregar o hardware com os símbolos necessários, então eles usam combinações de símbolos para fazer essas operações. E para vocês verem como existem vários tipos de operadores, aqui tem uma separação mais didática sobre eles, que são os aritméticos, né? Como eu já disse, que eles vão fazer as contas, né? Vão dividir, multiplicar ou qualquer coisa lá dentro. Eles vão comparar o que tem lá dentro, se é maior ou menor, dentro da caixa. Eles também vão colocar coisas lá. Esse aqui é bem interessante, né? Geralmente os iniciantes não conhecem esses truques, né? O sinal de igual, ele coloca o valor lá dentro, né? Mas o sinal de mais igual, aqui era para ter o sinal de menos igual. Tem um erro aqui nessa tabela. O sinal de mais igual, ele coloca o valor para dentro já somando com o que estava. O de menos igual, já tirando, descontando do que estava. O dividir igual, já dividindo. E aqui, sucessivamente. Então é bem interessante que vocês conheçam esses truquezinhos, que às vezes você não quer ficar fazendo várias contas, você já armazena o valor somando direto dentro da variável. Um recurso bem interessante. Já conhecia? Comenta aí, pessoal, quais são as coisas que são novidades para vocês aqui e quais são as coisas que não são. Eu gostaria de saber, acho que fiquei curioso agora. Até para saber qual é o tipo de público que está assistindo nos nossos vídeos, né? E depois tem esses que são os lógicos, que nós não vamos entrar em detalhes agora, mas basicamente eles comparam coisas, né? O sinal de AND, que é esse aqui, né? Ele compara se duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. O sinal de OR é se uma ou outra coisa acontecer, e por aí vai. É um recurso bem interessante e importante para certas situações, que nós veremos inclusive em alguns códigos. Pessoal, como eu disse para vocês, esse vídeo ele é para ser curto mesmo, é bem sucinto. E espero que vocês tenham gostado e entendido e tenham feito suas anotações aí. Não vá dormir com dúvidas, deixa perguntas aqui embaixo de alguma coisa que você não entendeu. Exemplos disso aqui tem no nosso curso, que está nos cards aqui em cima, no nosso curso de Arduino Maker com kits, né? Que nós temos os kits lá da Flip-Flop, da Robocore, onde nós discutimos os códigos, como os códigos funcionam, e onde aparece isso aqui nós explicamos o que eles estão fazendo. Ok? Então não precisa ficar dando exemplo aqui exatamente nesse vídeo. A playlist vai ficar aqui, também vai ficar nessa descrição desse e dos outros vídeos. Outra coisa que é muito importante, pessoal, pratiquem bastante. A melhor maneira de guardar informações é praticar. Então espero que tenham gostado dessa lição. Se não deixou o like, já deixa aí um joinha para prestigiar. E até a próxima videoaula. Um grande abraço, pessoal.